Boa noite. Como sempre, a gente entrando um pouquinho, uns minutinhos mais cedo, para verificar como é que tá a conexão, como é que tá a luz, como é que tá tudo, né? Tá tudo direitinho. Convidando a Thaís, né, que é a pessoa que vai nos presentear hoje com a nossa sua presença aqui com a gente, aqui no Colcha de Retalhos. Oiê, vou Oi, botar isso aqui que tô com frio. Como tu tá linda. viu? Até fiz uma produção, né? É meio raro eu me pintar, arrumar o cabelo, essas coisas, né? Quem me conhece sabe. Eu botar isso aqui para dar uma cor, senão eu fico só de preto. Vão dizer que eu só apareço quando eu eu tô sempre a mesma roupa, só troco a manta. Ah, mas às vezes, às vezes em várias roupas Eu, com a mesma cor também, né? isso aí. Mas vamos botar a manta para dar uma corzinha. Sim, a gente sempre senta um pouquinho antes para dar uma ajeitada, né? Ver como é que tá tudo, ver como é que Não, tá a vê como é que luz. tá a luz. Não tá muito escuro aí? Eu tô achando um pouquinho escuro. Deixa eu tentar botar mais para cá. É que a luz aqui é meio escurinha. Esse é o problema, Não, mas tá bom. talvez. Aí eu tô te É o que eu enxergando bem. consigo, Paulo. Sacudilejando, assim. Então Eu tô te tá, né? enxergando bem. Finalmente, né? Depois de vários dias eu te cantando, né? Aí a pessoa criou a vergonha na cara de convidar de uma vez. É, mas é que eu também não sei, eu não sou acostumada, né, Paula, com essas coisas. Ah, não, mas Então, a gente se vai acostuma assim, saber, né? meio à força, a gente acaba se acostumando, né? A Carol Ai, a primeiro Carol, entrar. é óbvio, nos achou lindas. Claro que nós somos lindas, nós somos mães dela, nós não podemos ser diferentes. Ai, a gente sempre pensa, né? Eu digo, a minha mãe tá nervosa, pobrezinha, porque o celular dela estragou e ela Ai, não, o que tadinha. ela tem não funciona, e aí ela queria muito entrar. Ó, o Ah, Otávio entrou, querido. não, mas aí depois você vai ficar gravada, vai poder ver depois. Sei que depois não é a mesma coisa que ao Isso. vivo, né? Mas Oi, Otávio, que legal, fico muito não, o contente. O legal é que a Otávio é gente pai do fica Luiz vendo as pessoas Henrique. entrando, né? Isso é muito Aham, tri. aham. É muito legal. Hoje eu não vou poder fazer perguntas. Não, hoje tu vai Olha, responder Luiz! perguntas. Oi, a minha comadre, a Grazi. Viu? Eu te disse que a minha família, meus amigos são de fé. Sim, né? Não, a gente agora são 8h30, então agora a gente vai começando devagarinho, né? Que o pessoal vai entrando Tá. devagarinho, né? O- O Otávio dizendo que o Luiz está online. Então, Ai, oi, Luiz! O Luiz é o que eu. Luiz Henrique que eu atendo. ai, que Que lá da amor! Paulo Freire. Queridos. Bem, pessoal, boa noite. Né? Hoje, dia 2 de setembro. O curso de retalhos que está sempre trazendo, assim, a gente tenta trazer várias pessoas para falar. Nossa missão é disseminar conhecimento, tanto minha quanto da Giza, que é a minha parceira nesse projeto. E a gente trouxe para falar conosco hoje, né, a Thaís. A Thaís é um dos presentes que Deus nos deu, me deu nessa vida, né? No último ano, assim, eu conheci ela o ano passado, é uma pessoa maravilhosa, com muitos conhecimentos e que é apaixonada pelo que faz. Isso é, assim, eu acho que é o mais importante, a gente se apaixonar pelo que faz. Né? A Thaís, ela é professora, ela é professora de educação especial, algo que eu ainda vou trazer aqui alguém para falar sobre educação especial, é algo que eu quero fazer. Né? Uh,
especialização em estimulação precoce e eu vou querer que ela se apresente um pouco. Então, passando para a Thaís, tá? Conforme vocês forem mandando as perguntas, eu vou anotando aqui e depois a gente vai falando. Então, eu quero agradecer o pessoal que está escutando, né? É a primeira vez que eu aceito fazer uma live, né? Agora eu vou ter que aceitar os outros convites anteriores. Mas todo esse carinho que tu tem por mim, eu tenho também. Então, eu sou professora, sou formada em Pedagogia e Educação Especial, né? Eu trabalho com a Paula e uma coisa que eu queria dizer é que hoje eu não falo em nome da instituição que nós trabalhamos, da escola que nós trabalhamos, né? Eu falo em meu nome, né, e na minha profissão. E é um tema, suportes visuais é um tema que eu gosto muito, né? Não que é uma coisa que eu acho muito importante. Então, a Paula me pediu para eu fazer uma colinha, né? Para a gente ter uma ordem, assim, explicando para as pessoas o que seriam suportes visuais, né? Então, começando o que é um suporte visual. Um suporte visual são imagens, né? Sejam elas impressas, sejam às vezes em tela, né? E muitas vezes, até dependendo, depois eu vou explicar um pouquinho em vídeo, mas que elas servem para comunicar alguma coisa para alguém, né? Seja comunicar uma rotina, seja comunicar se tu pode ou não atravessar a rua, seja como um sistema de trocas, né? E que daí não é a mesma coisa, um suporte visual, ele serve como um meio de comunicação, mas não é a mesma coisa que PECs, né? Porque PECs é um sistema de comunicação por pictogramas também, mas tem toda uma ordem, uma organização, né? Então, a Paula também me pediu, vou ter que olhar minha colinha aqui, o que são, para que serve, que é para comunicar, e para quem que serve suporte visual, né? Suportes visuais servem para todas as pessoas, né? Eles podem, inclusive, não precisarem ser imagens, eles podem ser um objeto concreto, né? Para dar a ideia. Então, para todo mundo serve o suporte visual. Como eu disse. Na verdade, todos nós usamos, né, Thaís? Porque o suporte visual está presente na nossa vida todos os dias. Quando a gente vai no restaurante e pede para ir ao banheiro, chegar na porta, a gente olha assim. É a bonequinha. Muitos lugares usam a bonequinha com sainha. Aqui no Rio Grande do Sul, às vezes, é diferente, né? Mas a bonequinha com a sainha. O homenzinho, né, sem a sainha. A gente sabe que a bonequinha com a sainha é feminino. O homenzinho é o masculino, né? E aí, aquelas imagens são suporte para a gente saber qual é o banheiro que a gente tem que ir, né? Ou se é o familiar, exatamente, ou se é o fraldário. Sempre tem uma imagem nesses lugares nos indicando o local onde a gente tem que entrar, né? Então, o suporte visual, né, ele está presente na vida de todos nós. Exatamente. Né? Então, eles nos indicam muitas coisas, como tu disseste. Então, assim, alguns são universais, né? A gente usa, alguns são universais, como tu citaste, o das portas, o do estacionamento para pessoa com deficiência, o do estacionamento para pessoa grávida, para o idoso. Então, assim, o porquê que é importante esse suporte, né? Porque tem pessoas que não são, por exemplo, alfabetizadas, mas fazem leituras de imagem, né? Então, transmite uma ideia. Desde bem pequenos, né? Quando nós, como professoras, né? As crianças, elas não aprendem a ler quando elas aprendem as letrinhas. Elas aprendem a ler quando elas começam a ler imagens, né? Então, eu posso falar nome de empresa, assim? Tipo, pode, marca de bebida? Pode. Então tá. Pode, porque a nossa primeira leitura era por marcas, era uma leitura icônica, né? Exatamente. Então, as crianças desde muito cedo conhecem a McDonald's, Coca-Cola, o Nescau, ou o Toddy. Então, assim, elas sabem que é aquilo, né? Se tu colocares, por exemplo, uma Coca e uma Pepsi, elas sabem dizer o que é e elas ainda não sabem ler,
né, as palavras, mas elas já leem imagens, a gente já faz isso. Algumas pessoas, que é o público que eu e a Paula trabalhamos da educação especial, às vezes tem uma dificuldade por questões de que não conseguem enxergar um todo ou uma imagem, e isso a gente ensina, né? Então, pensando que tudo que é acessibilidade, né? Porque o suporte visual, ele é uma acessibilidade. Tu tem acessibilidade a informações, né? Vamos pensar assim, se a gente está num outro país e a gente precisa muito ir no banheiro, como a Paula colocou, a gente sabe qual é o banheiro que vai usar, né? A gente sabe qual é o banheiro que é destinado para pessoa com deficiência, né? E que aquilo é só aproveitando, né? Ele não é para ser usado em caso de estar ocupado o teu banheiro, né? Porque é necessário estar liberado. Mas, enfim, para as crianças que nós trabalhamos, e hoje a gente trabalha com crianças, né? Antes, adolescentes, enfim, os suportes visuais são essenciais para a acessibilidade, não só para informações, mas para uma organização de uma rotina, para saber o que vai fazer, para saber quando que termina uma atividade, para saber a sala onde vai. Então, o que que eu peguei? O que eu tinha aqui, né? Porque os meus materiais todos estão no nosso local de trabalho. Então, por exemplo, tinha alguns que eu tinha em casa, porque o local que nós trabalhamos, há uns anos atrás, nós optamos por fazer esse mapeamento de salas. Então, por exemplo, na sala da biblioteca tem essa imagem, né? E aí a criança saberia que primeiro ela ia, vamos supor, para o almoço e depois para a biblioteca. E se eu dissesse para ela, leva para mim esse livro na biblioteca, ela conseguiria achar a biblioteca, ou teria uma foto, nas nossas salas de atendimento, tem uma foto de cada uma de nós, e em toda a escola é assim mapeado, os banheiros, o refeitório, sala da direção, né? Então, o suporte visual serve também para nos orientar, né? A gente precisa disso para nos orientar. Serve também como um sistema de comunicação, né? A gente, para a criança que ainda não consegue, a criança que tem alguma questão, autismo, uma deficiência intelectual, que não consegue se organizar, a gente usa esse suporte visual como uma forma inicial de comunicação, né? Como eu disse antes, ela não necessariamente seja PECS, como eu disse, a PECS é hoje eu estava revendo um vídeo da professora Renata Bonotto, junto com o blog do Lagarta Vira-Pupa, e mais a Fausta, que é a mãe da Mi, né, do blog da Milena, que são 3 mães de pessoas com autismo, de adolescentes, quase pré-adolescentes. E aí a Renata estava trazendo isso, que ela estava lendo um livro, que ela disse que ela se encontrou, porque ela entendeu que comunicação alternativa é uma segunda língua, e PECS é isso. Sim. E eu vou me autorizar um pouquinho a dizer que os suportes visuais, eles também serviriam como um sistema de comunicação. Sim. E alternativa. A criança pode, inclusive, saber falar. Vamos pensar, eu discutia com a Paula antes, ela vai me ajudar. O meu aluno, ele pode saber ir ao banheiro. Ele sabe que ele chega no banheiro, ele abre a porta, se é uma menina, né, tira a roupa, senta no vaso, enfim, se é um menino, levanta a tampa e tal. Todas as sabe que tem que puxar descarga, sabe tudo isso. Mas, às vezes, eles entram no banheiro e aí fica naquela função, às vezes eles não conseguem ter a função executiva de baixar a roupa, esse treino de praxia, ou eles fazem e esquecem que tem que lavar a mão, etapas, né? Essa coisa da função executiva. Então, esse suporte visual, ele é essencial para lembrar. Ah, mas meu filho sabe, mas ele pode esquecer. Eu uso agenda. Eu sei dos meus compromissos, mas eu posso esquecer, né? Então, a gente usa o tempo inteiro esses suportes, né? Para tornar a vida da gente mais clara e pensando, hoje, a gente ainda conversava ontem, a Paula, para quem que serve, né, Thaís? E a gente retomando. As pessoas quando pensam em suportes visuais, remetem direto ao autismo. Elas sempre pensam
que um sistema de imagem é destinado. Não, ele é destinado para todo mundo. É para a pessoa que não consegue gerenciar sua medicação, e aí a gente cria um sistema de organização. São calendários que a gente faz. Não precisa ser só com imagem, chega um ponto que vai ser com palavras, né, como eu disse, com objetos. E o que eu percebo? A Paula queria que eu falasse um pouquinho, assim, da minha prática. Vocês viram que né? eu ia... A Thaís, a gente conversou antes, né? Eu não tô te escutando, Paula. Não tá? Não. Ué. Mas eu vou seguir falando. Eu não sei se as pessoas estão me escutando, mas eu vou seguir Pessoal, falando. me digam se não estão me me diz escutando. não. Se estão escutando, diz sim. Mas Por eu favor, não nos tá me avisem. escutando, eu que não tô te escutando. Então, assim, pensando na educação especial, que é com que eu trabalho, tá bem, Carol, obrigada. Nós já tivemos um projeto, por exemplo, pensando... Quando a gente... eu e mais uma outra colega, começamos a utilizar esses marcadores na escola, trouxemos essa proposta, isso virou uma proposta de escola, né, para facilitar a vida, e foi realmente de início, pensando deixa eu ver se sou... Não, mas eu não fechei. Vê se agora tu tá me escutando. No melhor trânsito de crianças com autismo. Pois é, sou eu que não te escuto, velho. Pensando no maior trânsito das crianças com autismo na escola, com mais independência, pensando em gerar menos crises, porque a pessoa com autismo, às vezes, a ansiedade é tanta que dá uma desorganização muito grande, e elas não sabem muito bem o que vai acontecer depois, ou então aquela rotina é sempre a mesma e de repente quebra. O suporte visual te ajuda, né? Ele te ajuda num tablet, ele te ajuda na imagem, enfim. E nessa época que a gente começou a mapear, então, esse espaço de trabalho que a gente está, nós começamos a perceber também um avanço de vocabulário. Crianças e adolescentes que eram pré-adolescentes que não falavam ou tentavam emitir um som, além de conseguir perceber que estavam sendo entendidos, gerou menos crises, né, menos desorganizações, que diminuíram muito, a socialização, porque as pessoas começaram a entendê-los, né, então eles puderam escolher que eles não queriam, o que eles não queriam comer no buffet, porque isso nunca tinha percebido, assim, eles comiam, enfim, ou não comiam, mas puderam fazer escolhas, né, porque eu posso escolher, né, se eu quero numa imagem o que eu quero comer, né, então, até hoje a Andréia, né, que é do Lagarta Virapupa, ela disse que como ela não sabia muito bem o que fazer quando o filho dela começou, assim, a se comunicar, eles fizeram na geladeira, eu sempre indico, não tem recurso, busca na farmácia o imã, imprime, desenha, recorta, usa foto, usa o que tu quiser, mas organiza a vida dessa criança, né? Um suporte visual serve para tu trabalhar conteúdo, né? A gente tem na propaganda suporte visual o tempo inteiro, mas tu pode fazer uma história social, né? Nós usamos, por exemplo, agora com o coronavírus, né? Tem um site, inclusive, que é um Instagram bem legal, que são materiais adaptados da FAB. Né? Uma mãe de uma criança com autismo e que usa, né? Ela trabalha, por exemplo, assim, como usar a máscara, né? Em função do coronavírus. Então, tu entra lá no Instagram dela, baixa esse material que está pronto, plastifica e usa como um livro, ou te baseia para montar outros. Então, ali conta. Tem o apoio, tem frases curtas, e o suporte visual para a criança poder entender. História social funciona, história funciona para todo mundo. Mas, então, quando lá, e eu vou falar o nome da colega, né, a Patrícia Vitória, que trabalha na nossa equipe comigo, começou a mapear e a gente usou as imagens do Arasaki, que são públicas e são conhecidas também no mundo todo, né, que são os pictogramas daí, né, que seriam esses, por exemplo, que daí é, né, ou aquele que é diferente de uma foto do coelho sabido, né? E também é diferente desse, né? Porque não é do Arasaki, então.
A escola inteira. Então, começou a entrar nessa onda, e lá pelas tantas, uns alunos nossos com deficiência intelectual, lá, que tem um funcionamento muito bom, assim, em termos estava em processo de alfabetização, um menino que estava indo para o programa de trabalho educativo, né, porque nós trabalhamos numa escola especial. Ele disse numa aula, disse, professora, ai, tô gostando dessa história, dessa agenda, porque daí tinha agenda, ele não era meu aluno, porque agora eu sei o que eu vou fazer na quarta, eu sei o que eu vou fazer na quinta. Embora ele tivesse não tivesse tanta necessidade disso como um suporte emocional, para ele clareou a vida, né? Então, o que eu acho, assim, primordial é que as pessoas consigam entender que o suporte visual, ele é essencial na vida da gente, né? Ele é essencial porque não precisa tu ter um curso de PECs, né? Ter todo, porque tem o sujeito, o verbo, né? O predicado, enfim, uma estrutura de frase que a gente tem, e o PECs para cada, vamos simplificar, para cada parte de uma frase, né? De uma sentença, tem uma cor, porque a criança vai montando aquela frase, né? Tu não precisa ter esse domínio, assim, disso para começar uma maneira de te comunicar com teu filho, né? Com teu aluno, para organizar o teu ambiente de trabalho, né? Porque, por exemplo, né? Eu tenho um exemplo de uma empresa que é uma multinacional, que eu conheço uma pessoa que trabalha lá, e os manuais para os funcionários, ao lado de todas as máquinas, tem como mexer na estrutura de cada coisa, o que tu tem que fazer, né? Porque, principalmente para o treinamento, o funcionário olha e faz. E aí tem o relato de um aluno, de um funcionário deles com uma deficiência bem significativa, que ele conseguia participar de todo esse processo. Ele tinha um protagonismo dentro da empresa, ele trabalhava, ele era um funcionário, mas ele precisava desse suporte. Outros precisam desse suporte para lembrar que tem que tomar banho, né? Que se olhar, né? Eu ouvi um relato, por exemplo, de umas colegas de profissão que colocavam no armário do menino, quando ele chegava ao ambiente de trabalho, um checklist com imagens para ele, e ele se olhava no espelho, via se ele estava com o dente escovado, se ele estava com o cabelo penteado, se a barba, né, se ele estava assim bem apresentado para ele poder trabalhar, né? A gente não vai trabalhar ponta abaixo, ponta acima, né? Não dá para ser assim. Então o suporte visual, ele te possibilita um mundo de coisas, né? Oi, Márcia! Oi, Corpo e Autismo! Thaís, agora tu tá me ouvindo? Eu não te escuto, Paula. Eu não te escuto. Eu não sei por quê. Coisa da tecnologia. Deixa eu mexer no meu volume. Quem sabe é isso. Não consigo te ouvir. E aí, eu não consigo ouvir as tuas perguntas. É só se tu escrever para mim. Enfim. Outra forma de ter suportes visuais, assim, né? E de ter... de poder trazer essa comunicação, tá? Pois é, Márcia, desculpa, eu queria ouvir a Paula também, porque eu fico me sentindo muito abandonada, assim, a pessoa que é para me coordenar, mas só com a gente. O suporte visual auxilia no processo de alfabetização, ele auxilia em tantas coisas na vida, para tu poder pegar um ônibus, né? Para tu fazer um exercício, né? E ele também treina isso. Vamos aprender Libras. Vamos lá, a gente vai bater um papo. Para ter um treino de exercício, aproveitando a nossa colega que entrou, e se eu vejo uma imagem assim, eu sei que eu tenho que botar os braços para cima, né? Se uma pessoa, por exemplo, com autismo vê, nem sempre ela vai conseguir ler essa imagem e entender que é isso que tem que fazer. E o que a gente faz é ensinar, né, essas crianças. E adolescentes e adultos, né? Paulo, é para tu falar a pergunta que a Márcia coloca no chat, porque eu preciso interagir contigo, eu não sei o que aconteceu.
Sai, de fato. sai e entra de novo. Tu quer que eu saia e entre de novo? Beleza. Essas coisas da tecnologia, a tecnologia nos ajuda em muitas coisas, mas tem, às vezes, nos atravando para ver se a gente é paciente o suficiente, né? Até porque, assim, eu gosto de conversar, né? Aí eu fico aqui querendo conversar também. Que bom, a Márcia tá aí, eu vi um monte de gente entrando, que bom que vocês estão conosco, eu tô tri feliz, tá? O assunto é muito legal, né? A Thaís sabe bastante coisa mesmo sobre suporte visual. É um assunto que está mais no nosso dia a dia do que a gente imagina. Ele faz parte do nosso dia a dia. Porque nós todos usamos suporte visual o tempo inteiro. E Marcelo põe aqui para te ver em tela inteira. Não entendi. Então, assim, isso faz parte. E um pouco desmistificar e um pouco trazer o que vem a ser. Porque às vezes a gente fala com as mães e fala com as pessoas, vamos fazer uma rotina com figuras, né? Mas algumas coisas que fazem parte do suporte visual. E uma coisa aqui. Eu quero. Vamos ver. Vamos fazer assim com os dedos. Deu? Tá me ouvindo? Eu tô te ouvindo, tá me ouvindo? Tô bem alto agora. Ai, que coisa boa! Agora vamos conversar. Tá aqui, assim. Então, tu tava falando... A Carol mandando entrar. Tu tava falando das mães, né, Paula? Das mães entenderem a importância desses suportes, né? Entenderem o que é, né? Porque, assim, o suporte visual, ele tem vários motivos pelos quais a gente indica. Esses dias, semana passada, indiquei para uma mãe para a questão de organizar uma rotina. Então, a rotina do dia parece uma coisa tão boba, né? Mas ele sabe que tem que acordar, tomar café, escovar os dentes. Não, saber até pode se saber. Nós somos adultos, precisamos de rotina e crianças também, né? Mas quando se tem a figura com ação, isso acaba indicando, organiza internamente tanto o adulto quanto a criança. Exatamente. Então, o suporte visual, ele funciona para a criança, ou para o jovem, ou para o adulto, né, que precisa, e para aquela pessoa que está fazendo vez de cuidadora, né? Exatamente. Porque ele vai organizando os dois. E para a escola, então, ele é extremamente, acho que assim, ele é extremamente importante. A gente não pode pensar num processo de acessibilidade a todos os espaços se a gente não tiver suporte. E na escola é primordial, né? Eu nego acesso aos alunos no momento que eu não faço uma adaptação necessária para eles e que eu não trago a informação, né? No Brasil, que é um país que a gente tem muitos, que as pessoas não gostam do termo, né? Mas a gente tem um alfabetismo funcional, né? Sim, a maior parte das pessoas não sabem ler, mas não conseguem entender todo um contexto, ou às vezes não conseguem ler muito, uma frase é difícil, né? O quanto facilita a vida dessas pessoas, essa leitura, né, dessas imagens, mas na escola é mais do que essencial, né? Nós que circulamos pelas escolas e às vezes as professoras, como a gente incomoda, né, Paula, no nosso trabalho, tem que ter o suporte. Gurias, cadê a rotina aqui para essa criança ficar melhor? Às vezes tem que ter a rotina na parede, né, não atrás da porta, na parede, onde se possa ver. Tem que estar visual, onde todo mundo enxergue. Porque é para todos. Exatamente. É tão bom, assim, baixar a ansiedade, né? Ajuda no quê? Ajuda eu saber que primeiro eu vou fazer isso e depois eu vou fazer isso. Daqui falta pouco para o pátio, vamos contar o tempo, né? Daqui um pouco vai ter recreio, né? Todas essas coisas são mais do que importantes. E isso mesmo, Márcia, tranquiliza e antecipa. Exatamente. E também quebra
rotina. Porque o dia que eu não puder pegar o mesmo ônibus, que eu não puder fazer o trajeto da escola, eu posso ensinar para o meu filho, para o meu aluno, para a criança que eu atendo, que aquilo tem uma quebra. Eu posso usar uma nova imagem, e se eu não tenho, eu uso uma coringa com ponto de interrogação, enfim, ou alguma coisa que indique surpresa, ó, vai ter uma surpresa, e aí isso evita um transtorno, né, comportamental, a criança fica tranquila, a mãe fica tranquila, né, quando eu vou sair para ir no mercado, né, eu não sou mãe, né, mas vocês que são, né, e de crianças bem pequenas, é um mundo de guloseimas, o mercado e de brinquedos, né, a gente vai para o caixa e tudo na altura das crianças, né, tudo uma maravilha, tudo ali, né, tudo disponível. Eu posso combinar com meu filho e eu posso te dizer que ele não precisa, às vezes, nem ter uma questão no desenvolvimento, mas simplesmente ser uma criança que não está conseguindo entender e cumprir as regras, o suporte visual ajuda. Naquele dia vai ser uma bala, ou naquele dia não vai ser nada, ou, né, nos ajuda. E falando em mercado, né, o supermercado agora tem a gente sabe, quando vê a fotinho da gestante, do cadeirante, o símbolo agora do autismo, que aquela fila não é pra gente, né? A gente sabe para quem se destina aquele espaço, né? Então, suporte visual... suporte visual nos lembrando de uma etiqueta social. Exatamente, e de uma lei, né? Porque as pessoas e de uma lei, né? Não têm ideia, né? Que tem que seguir o suporte é tudo, né? Hoje ainda estava lendo mais um pouco e pesquisando, por exemplo, um suporte visual para ensinar uma pessoa que tem dificuldades em entender alguns processos é a videomodelação, né? Videomodelagem, enfim. Tu faz ação, né? Mostra como é que tem que ser feita, desempenhada essa ação, e aquela adolescente, aquela criança ou aquele adulto vê aquela ação, né? A gente aprende por imitação. Algumas crianças, né, como as crianças com autismo, têm bastante dificuldade de imitação, mas outras imitam muito bem. E a imitação, ela é ensinada, né? Então, eu penso, assim, que sem suporte visual, não tem acessibilidade. Aquilo eu vou repetir, não tem acessibilidade para ninguém. Exatamente, pra ninguém. Porque assim, ó, trazendo bem para questões concretas, né, Thaís? Uma criança ou um jovem que usa suporte, uma pessoa que usa suporte visual, tá? Vou tirar a questão da idade. Em que ela precisa fazer uso do banheiro. Se ela tem o cartão mostrando a figura do banheiro, ela mostra e as pessoas indicam. Agora, nossa escola é essa. E é não verbal, ou tem uma questão de dicção muito séria, alguma coisa. Como é que ela faz? Toda a ansiedade que gera. Impede. Então, assim, o suporte visual não é só para ela saber, é também para ela ter acesso. Né? Para ter acesso a tudo aquilo que a gente tem acesso. Nós somos falantes. Vocês viram que eu falo bastante, né? Então, assim, ó. Exatamente por causa disso. Bem, numa sala de aula, ela quer desenhar. Ela tem um suporte visual ali, uma prancheta com várias ações. Ela pode mostrar para a professora, quero desenhar. De outra maneira, ela não conseguiria. Então, o suporte visual permite que ela se comunique. Não só que ela obedeça ou mantenha rotinas, mas também que ela seja sujeito de ações. Exatamente. Então, falando em suporte, eu gosto de mostrar que todo mundo imagina que é aquela coisa tricara. Que é aquela coisa tricara, né? Então, assim, super caro. Eu não sei o nome disso aqui. É uma madeirinha, aqueles compensados. Vejam bem. Bem usadinho, bem sujinho, com velcro autocolante, que eu uso para quê? Para montar, aqui é muito simples, para montar uma rotina. Ou para a criança pegar dali, né? Quando eu estou começando a dar essa ideia de troca, né? A dar essa ideia da comunicação. Olha, tu te deu por conta que quando tu pegou isso aqui, tu ganhou, tipo... Thaís, eu não quero mais brincar com quebra-cabeça, né? Eu quero, vamos ver aqui, vamos montar uma. Tô tri afim do tablet, né? Que é a bola da vez.
Ver se eu tenho um tablet aqui. Não, acho que eu não tô com a foto do tablet. Mas, enfim, tem essas opções. E quando a criança me entrega uma dessas opções, e vocês veem que não tem uma ordem de frase, eu estou ensinando para elas que quando ela me entrega o coelho sabido, eu abro o computador e a gente vai jogar. Que quando ela me entrega o Lego, a gente vai jogar. Mas, às vezes, ela quer primeiro o coelho sabido, depois o Lego. E aí a gente faz um quadro que a gente faz, inclusive, numa folha de papel, plastifica com o que tu tiver, e aí tu coloca primeiro e depois. Né? Mas o que eu acho mais importante num suporte visual é o comunicar. É o poder pedir algo, é poder dizer que tu não quer alguma coisa. Não, eu não quero. Né? Pensando num sistema de suporte para a comunicação. É mais do que importante. É importante... eu brinco assim, né? Livro infantil sem figura, né? Que eles dizem, eles pegam... Esse não tem figura, né? Não tem sentido tu contar uma história para uma criança. Ah, não, mas as crianças imaginam. Tá, mas e as crianças que não conseguem fazer esse processo de imaginação? Né? É complicado. É o mesmo quando tu tá contando uma história para uma criança que não vê, se tu não dá um suporte para ela de dar a ideia do que é aquele objeto, porque elas também têm uma ideia mental. Elas têm um suporte que não se diz visual, mas elas têm esse suporte. Né? Então, assim, o livro precisa das imagens e é quando a gente começa a se comunicar com as crianças. Quando a gente mostra o jogo, quando a gente mostra o bichinho, que som que faz? Ah, esse é o gato, ele faz miau, miau, miau. Né? E aí começa a criar um vocabulário, né? E começa a ter o direito da pessoa poder dizer o que ela quer, de ouvir o que não pode, de lembrar visualmente que aquilo não pode, né? Que aquilo tem uma consequência, que isso é errado, porque também, assim como a gente tem a comunicação, ela é feita primeiro de duas pessoas, menos, por isso na escola eu digo, todo mundo tem que estar a par desses suportes e entender, né? Mas assim, tem que ter dois para conversar, né? Aqui no caso estamos nós duas, né? E o pessoal participando, mas tem que ter dois. E esses dois têm que conseguir se entender. E suporte visual não é só para a criança conseguir o que quer. Não é só para a criança ter a rotina. É para a criança aprender também o que não pode. Não pode. Isso não dá agora, né? Isso não vai dar nunca, né? Não vou deixar, isso não tem condições, né? Colocando assim num jeito bem leigo, né? Tipo, o nosso suporte visual que não pode, aquele E com traço não pode estacionar. Aquele E com tá dois proibido. traços não pode estacionar e parar. Suporte visual. Mas são suportes, ele é mais rápido, né? Ele chega antes, né? O suporte visual, ele dá esse feedback. Então, assim, por exemplo, aquilo que eu falei lá da escola, né? Tem que ter um engajamento. O pessoal da limpeza, da escola, que é mega importante, o pessoal da cozinha, usava o suporte, né, com as crianças por solicitação deles, né? A técnica de nutrição da escola vem me pedir, por favor, Thaís, eu posso te dar o cardápio, porque daí tu imprime, e quando tu não puder nos auxiliar no que ele está tentando falar, né? E nem sempre a gente está com a imagem ali, né? Eu usava também, que daí não é um suporte visual, mas é um sistema de comunicação, alguns signos da língua brasileira de sinais, alguns símbolos, né, sinais, na verdade, né, da língua brasileira, para as crianças poderem dizer o que queriam e se organizarem, né. Então, o que eu acho bacana é quando um suporte visual, ele é entendido nos espaços sociais, porque ele existe aquilo que não é para mim, né, se eu precisar de um suporte como um sistema de comunicação, não é para mim, ele é para todo mundo, porque eu preciso contar coisas para as pessoas. Que é disso que a Paula estava falando, a mãe disse, tá, mas ele sabe, tá, mas ele não consegue fazer na ordem. Ele precisa do encadeamento de ordem, de saber o que ele tem que fazer passo a passo.
É que assim, a gente acha, nós aprendemos, a gente não percebe o quanto algumas coisas são complexas, né? O quanto ir ao banheiro são várias ações, uma encaixada na outra, né? Enquanto, por exemplo, ir ao banheiro, baixar a calça, baixar a roupa íntima, depois subir a roupa íntima, subir a... Gente, é uma coisa. Isso chama-se planejamento executivo, né? Uhum, E aí, assim, ó, tudo isso é encaixadinho. Para algumas crianças, algumas pessoas, isso é mais difícil. Então, assim, ó, uhum. teu suporte existe, na internet a gente acha, né? Todas as fases de ir ao banheiro, né? Todas as fases de escovar os dentes. Porque escovar os dentes não é só pegar a escova e botar na boca. Não, tu pega a Uhum. escova, tu molha, tu põe a pasta, tu põe na boca, tu vai primeiro um lado, depois outro. É toda uma rotina que precisa É ser abrir a ensinada. pasta, é abrir a É pasta, abrir a fechar a pasta. pasta. É, viu? Eu já pulei uma. Mas não Já, é, é que já. a cadeia de função a cadeia de função executiva, ela muda muito de quem está ensinando e quem está aprendendo, porque tu pode dizer todas as coisas, mas quando a gente pensa nessa cadeia, a gente tem que pensar como é que que a gente vai ensinar primeiro, por exemplo, para essa criança, né? Com esse suporte. Quando eu chego para escovar os dentes, né? Primeiro que eu tenho que achar o banheiro, eu tenho que saber onde ele fica. E é muito comum nas escolas a gente achar umas crianças perdidas, porque elas estão perdidas mesmo que elas não sabem voltar, elas não sabem chegar no banheiro, elas se perdem. Então, por Eu isso que me o perco no marcador... shopping. pois então, né? Graças a Deus tem marcador, tem as lojas, alguma coisa, né? Mas é muito comum a gente encontrar as crianças perdidas. E quando tem o marcador, elas sabem voltar, ou então elas vão... Então, chega primeiro, tu tem que saber onde é o banheiro. Tu tem que saber te posicionar, né, na pia e abrir o armário, ou pegar de cima de alguma coisa, isso para cada um é de um jeito. Pegar a pasta, né? Pegar a escova, ou pegar a pasta, o que for primeiro, para ti primeiro, por exemplo, eu pego primeiro a escova, tu também, né? E depois pegar a pasta, abrir a pasta, botar na escova, fecha a pasta, se tu quiser fechar no final, mas vai ter que largar a pasta, vai botar a escova na boca, vai lembrar que escova tanto para cá, tanto para cá, tanto para cá, tanto para cá, língua, né, tudo mais, pega o copo, usa a mão, olha quanta coisa tem que fazer e lembrar para fazer. E as nossas crianças têm essa dificuldade. As nossas crianças têm dificuldade, por exemplo, eu tenho alunos que pulam super bem, correm super bem, têm uma habilidade motora fora do comum, mas não conseguem fazer isso de uma forma encadeada. Não consegue entender que num circuito ele primeiro vai ter que passar por dentro de um bambolê, depois por baixo de um banco, e ele não consegue encadear. Então, quando tu tá com o suporte visual, tu mostra que primeiro é o bambolê. Olha aqui, ó. Nossa professora de educação física faz muito isso. E quando tu tá trabalhando, porque quando a gente pensa em suporte visual, né, e a Paula disse para não falar, a gente falar em pessoa, a pessoa adulta é muito negligenciada, né, por toda, como é que eu vou te explicar? Ela é negligenciada, principalmente da nossa área, né, Paula? Completou 21 anos. Sim, a gente tem o hábito não de falar de existe criança mais. Falar só de criança. Às vezes nem de adolescente, nem de adulto, que a gente tem que falar também, né? Isso. E o adulto da nossa área, que é da educação especial, ou que tem alguma dificuldade de memória, gente, para a pessoa, vamos pensar aqui, uma pessoa com problema de memória, está perdendo, doença, assim, é importantíssimo o visual, né? Claro que nem sempre ela vai conseguir fazer o seu checklist, né? Vai ter alguém. Mas isso ajuda a pessoa a não se sentir tão incapaz, né? Ela pode fazer alguma coisa e lembrar de alguma coisa. Mas no mercado de trabalho, que nem eu falei dessa empresa que tem todas essas... no mercado de trabalho, quando a gente pensa em treinamento, né, da pessoa que necessita, ou da pessoa... às vezes a pessoa tem... Eu conheço crianças que às vezes usam, que falam, mas como a Paula disse, uma articulação de fala complicada. Elas crescem, eles viram adultos. Tem adultos com lesões na fala, né, e não consegue se comunicar, e, enfim, o suporte visual ajuda muito. E as pessoas têm um preconceito absurdo, porque acham que o suporte visual vai atrapalhar a fala, a pessoa não vai querer dizer, não vai querer falar, né, e hoje, nesse vídeo até que eu compartilhei no YouTube, no Facebook do Lagarta Vira Pupa, uma das mães disse, eu acho que
a queixa de uma mãe era, mas ele não, se eu der PEX, ele não vai falar mamãe nunca. Oi, Camila. Ele não vai falar mamãe nunca. E na verdade, a outra mãe ponderou que às vezes as nossas expectativas têm que ser diferentes, assim, porque o falar mamãe, o mostrar mamãe, pedir alguma coisa e dizer o que deseja, e dizer que está com sono, e dizer que está com fome, é muito, talvez muito, é muito maior, é um ato comunicativo, a fala é bem emblemática para as famílias, mas é um ato comunicativo muito amplo do que simplesmente uma criança. Eu sei que tem uma coisa muito forte dizer mamãe e papai, enfim, nomear a gente, né, a Dinda, mas comunica o quê? Né? Diz o quê? Ela só repete isso, te disse e te deixou feliz, não, e aí quando ele for na padaria, ele vai conseguir pedir o pão? Porque ele não sabe falar. É que a gente acha, Thaís, que a gente tem que pensar que o uso de suporte visual não quer dizer que esse suporte por essa pessoa tem que cair num ambiente silencioso. Exatamente. Tá? Não é porque meu filho, minha filha, meu pai, minha tia, uma pessoa que eu conheço do suporte visual, pegar um outro que consigo me comunicar sem, tenho que ficar em silêncio. Por exemplo, se um aluno chega para mim, me mostra, quer ir ao banheiro? Eu tenho que falar. Então tu queres ir ao banheiro. E não só um. Se ele me mostrar cair no meu silêncio e eu não falar nada, aí sim. Mas aí não tem comunicação, né? Não é nem só... tem que ter um feedback, né? Tem que ter esse reforço, né? Por exemplo... Tem que ter uma voz que dê som ao que ele está falando, que ele está comunicando. Perguntando para as pessoas como facilita, né? Se eu mostro uma imagem assim, aqui embaixo tem a palavra, tá? Que eu escolhi. Todo mundo sabe o que é eu acredito, né? Se alguém quiser escrever, vai poder escrever. Eu acho e vai que é o que eu dizer estou fazendo. Né? Que é... No caso, eu uso maior, boto beber, independente, porque daí depois eu pergunto, tu quer suco? Tu quer refrigerante? Tu quer água? Né? Tu quer um chá? Tu quer um chá gelado ou um chá quente? Né? São essas possibilidades que os suportes e que as formas de comunicar nos dão, né? Isso aí, Camila, beber água. Todo mundo que chega num lugar desses e vê um prato, um garfo e uma faca, remete à comida. Então, também não preciso saber ler, né? Agora está na hora de escovar os dentes, né? E então, assim, aqui comunica e se faz muitas coisas. E eu não vou bater tanto nessa coisa que eu vou ficar bem repetitiva, vou ficar. É com a escola, eu vou continuar, porque eu sou uma fã da escola. A escola é um espaço de socialização maravilhoso, é uma oportunidade de aprendizado maravilhosa para todas as crianças, né? E a importância desses suportes estarem lá para que as crianças possam trocar umas com as outras. Todas as crianças. Todas. Vamos pegar exemplos de adultos. Nós, quando chegamos no dia da nossa reunião, no nosso espaço de trabalho, nós já vamos direto a um determinado espaço onde fica organizado, que primeira reunião, o primeiro horário vai ser atendido tal grupo, o segundo horário vai ser atendido tal grupo de professores, o terceiro vai ser tal grupo, que tal dia tem conselho, a gente precisa desse suporte para lembrar, e ele tem que estar disponível em todos os lugares. O adulto precisa desse suporte. E não é uma coisa fácil? Não, não é. Não é fácil. Não é simples quando eu penso em implementar na vida de um filho. Porque aquilo assim, não, mas ele sabe que ele vai levantar e vai tomar café. Mas eu preciso que tu vá lá e coloque todos os dias café, depois vai brincar com não sei o quê, depois vai assistir não sei o quê, depois vai almoçar, depois vai fazer não sei o quê, e depois vai fazer nada, e depois, entende? E na terça-feira, mas ele sabe que ele... Não, mas eu preciso que tu possa, que ele vai tomar café, tu entende? Eu preciso disso para organizar a vida dessa criança de uma forma funcional, porque o dia que tu não estiveres em casa, quem estiver com ele vai saber o que ele precisa fazer e como é que ele tem que se organizar. Ele vai saber que dia vem a fono que é tão legal, que traz uns brinquedos tão legais. Assim, vou pegar um exemplo de uma fono que eu sou muito fã, né? Mas enfim, tenho muitas amigas fonoaudiólogas.
Mas é uma fono que atende em casa e que é muito bacana. Atende um menino que eu atendo também, né? Ele sabe que ela vai chegar. É tu mesmo. Ele sabe que ela vai chegar. A gente pode combinar com esse suporte visual assim. Olha, tu vai estar. Antes dela chegar, nós vamos respirar um pouquinho, nós vamos acalmar um pouquinho, né? Depois da Lisandra, tu vai ter a videochamada com a Thaís, ou depois tu vai sair com a mãe, né? Isso tudo facilita a vida. Dá uma baixada na ansiedade da gente, como mãe, como profissional, e da criança, né? Isso comunica o quê? Tá tudo tranquilo, tá tudo seguro. A gente vai conseguir dar conta disso, né? Tu consegue esperar um pouquinho? Porque, olha, em seguida eu vou trazer para ti uma coisa que tu gosta muito. Ou nós vamos passear um lugar que tu gosta muito. Exatamente, Lisandra. O que a gente precisa saber o que vai acontecer, né? Todos nós precisamos. A gente, por exemplo, olha a ansiedade que quem não está indo trabalhar, nós, professoras, que nós estamos indo até o espaço de trabalho, estamos trabalhando muito em casa. Olha a ansiedade que a gente fica. Volta? Não volta. Volta amanhã? Não volta amanhã. Tem corona? Não tem corona. Não, tem corona só num horário. Não, no outro horário não tem. Né? Essas coisas. E a gente passa o tempo inteiro assim, desesperado, sem saber o que fazer. Tu imagina quem precisa muito desse suporte para organizar, para manter rotina, para ter acesso a conteúdo. E interessante que isso não são só as crianças com questões que precisam de rotina, é toda e qualquer criança e todo e qualquer adolescente. De rotina. Não é assim como eu, assim como a Thaís, assim como qualquer um. Né? Todos nós precisamos de rotina, mas alguns precisam ter essa rotina visual todos os dias. E a Márcia disse repetição. Repetir, né? Por questões de que são questões, né? Precisam. Autistas, deficientes intelectuais, uma série de crianças, né? De adolescentes e de adultos. A gente sempre fala de crianças, mas são todos. Mas então, a gente, quando a gente tem muito compromisso, a gente precisa ter esse suporte, né? Seja, como eu disse, agenda, seja escrito, não seja. A gente, quando monta as nossas agendas, né, Paula? A gente vai lá e olha, abre aquele monte de coisa, bota aqui, bota lá, faz aqui. Se eu não tenho esse suporte, encontra para organizar a agenda todo mundo junto, né? A gente precisa. Mas as crianças precisam muito mais. Outra coisa que tem que ser numa rotina, quando a gente pensa em suporte visual, não pode ser qualquer coisa, né, gente? Até pode ser um desenho, quando a gente não está conseguindo. Aconteceu na hora. A criança tem condição de entender o que eu estou querendo dizer. Eu posso escrever, eu posso usar aquele suporte depois, né? Mas na escola, quando a gente for pensar no suporte visual, vocês perceberam assim que eu não tenho uma criança tomando não sei o que, é uma imagem clara que todo mundo consegue entender, né? Todo mundo sabe que é uma pessoa que está com sede, eu quero tomar alguma coisa, né? Tu que é meu amor, Anne. Então, assim, comunica. Me perdi, porque agora eu tô recebendo tanta mensagem carinhosa, Paula. Eu não sei, eu nunca fiz live na vida. Aí eu tô vendo a minha amiga fono do coração, os pais dos meus alunos, tô bem, bem contente. Ai, que legal que vocês estão aqui. É muito bom, assim, as pessoas, a gente agradece, assim, fica muito feliz que as pessoas gostam. E, mãe, fala da minha agenda, diz a Carol. Né, que a Carol montou uma agenda. É uma madeira desse tamanho, assim, cheia de post-it. Ontem eu olhei, eu passei o áudio pra vocês, né, Thaís? A Carol botou um negócio que tem dia 2, dia 3, eu não entendi nada. Mas ela montou a agenda dela ali. É um suporte visual, porque a Carol precisa bastante disso. Né? A Carol tem suas questões, precisa bastante disso. Post-it são suportes visuais pra gente também, né? Pra gente lembrar. Né? Então eu tava falando das rotinas. Que tem uns 2, 3 minutos só, tá, Thaís? Nossa, que rápido! Eu falo demais, tu tem que me conduzir. Uma outra coisa que eu quero falar sobre o suporte, além da clareza, da organização, da importância para manter rotina, da importância para comunicação, tem que estar num espaço visível, tá? Tem que estar num espaço visível e tem que estar numa ordem.
Eu já cheguei em espaços que a rotina era assim. Para aí, meu coelho sabido até se desmanchou de tanto usar. Bem, então deixa eu retomar contigo. Não pode ser cheio de enfeites. Não. De tem que ser uma preferência não imagem pode. fácil de olhar. Uma imagem clara. Isso. Né? Uma imagem clara, bem todo mundo posicionado. Se é para a turma inteira, grande. Se é só para criança, menor, tem tamanhos específicos. Se é para mapear uma sala, essa é a sala da professora Paula. Foto bem grande da Paula, com o nome da Paula, bem bonito lá, bem lindo. Né? Sim. Não pode estar atrás da porta. Eu vou ter que dizer beijo pro Lolô também. Isso. E principalmente, né, ele não pode ser uma coisa com eco. Né? Ele tem que ter uma... Ele não pode ter para ele mesmo, né? É para o outro. Que o outro signifique que não fique no silêncio, né? Como tu disseste. Quando eu usar, né? O outro também signifique diga, isso mesmo, é verdade. Nós vamos brincar de Lego e depois nós vamos brincar de perna de pau. Né? Ou seja, o outro dê significado ao que ele está comunicando. Porque o suporte visual, ele só serve se for para comunicar alguma coisa, né? Porque não é uma coisa assim como estanque, treinada, né? E mesmo que for, é um treino de habilidade, né? É uma habilidade. Mas isso é muito importante de dizer, né, Thaís? Que não é no primeiro dia que as coisas funcionam a 10 mil maravilhas. E como toda aprendizagem, ela demanda também paciência e persistência. No início vai ter grito, vai ter choro, vai ter tudo o que tem. Mas vai estar muito melhor com o tempo. E não dá para botar tudo junto. A Lisandra que está ouvindo, ela mais do que eu, que ela é fono e dentro, né? Mas não dá para tu ensinar todas as coisas ao mesmo tempo. Tem que ensinar uma coisa de cada vez. Quando a criança entender, tiver esse encadeamento, a criança entender o funcionamento disso, a gente aumenta, né? Não dá para entupir de suporte visual para todo lado, porque eles não vão saber para olhar o que fazer, né? E, de novo, isso tem que ser montado dia a dia, todos os dias. Pode ter um quadro lindo, maravilhoso, segunda a domingo, lá, domingo a domingo, mas tem que ter o encadeamento diário, a montagem diária. 1 minuto. Então é isso, Paula, obrigada. Eu acho que eu fiquei tão ansiosa que eu não sei se não fiquei até repetitiva demais, mas eu agradeço todo mundo que veio. Não, Isa, beijo, né? Não ficasse repetitiva, não te preocupa, tá? E eu não fiz uma aula, como era um bate-papo, né? Eu podia ter trazido outras formas, assim. Mas era um bate-papo para falar um pouquinho, para desmitificar isso, assim, né? O suporte visual é essencial na vida de todos. Não é só para autista, não é só para deficientes, não é só para quem não consegue falar, não. Ele é para todo mundo. A importância do suporte visual é para ser acessível, acessibilidade e organização de vida, né? Assim, todo mundo consegue ter equidade, né? É para isso que serve. Thaís, muito obrigada. Silvia, tá? Florência tá aqui. Oi, Florência. Thaís, beijo, pessoal. Muito obrigada. Muito obrigada por ter nos presenteado, tá? Com a tua presença, assim, com tua luz, teu conhecimento, assim, né? Eu digo, tu e outras pessoas foram meus presentes do ano passado, tu sabe, né? O que é? Minha mais nova amigona. A última a chegar. Esse assunto do suporte visual, acho bem importante a gente desmistificar um pouco, porque quando se fala, você acha que é um bicho de 7 cabeças, na verdade não é, uma coisa bem mais simples. Lógico que existem profissionais que lidam com isso maravilhosamente bem, mas a gente pode fazer algumas coisas na nossa casa. Quando a gente faz assim, vou fazer meu filho, ele tá com dificuldade para... Igual a quarentena, né? Vamos fazer a rotina. Não, a gente faz rotina. Porque já todo mundo tem rotina, né? Faz a rotina, vamos pensar o suporte visual não é para terapia, o suporte visual é para vida, né? Ele não é para dentro da sala. Não é. É para vida. Não, é para a vida, é pro tempo inteiro. Tanto é assim que as figuras estão disponíveis na internet. 20 segundos, pessoal. Muito obrigada. Beijo, obrigada, gente. Obrigada presente todos vocês.
vai ficar gravado no IGVT. Eu não sei qual vai ser o próximo assunto. Assim que a gente souber, a gente conta pra vocês, tá? Beijo, beijo, Thaís. Beijo, obrigada, gente. Tchau. Tchau, tchau.